Hoje nós vamos falar então sobre a parte de gestão financeira no sistema, operação financeira como um todo, tá? Nós vamos passar desde o processo ali mais básico da operação, eu costumo chamar de essencial, tá? Porque acho que básico dá uma conotação de que não é importante, pelo contrário, é importantíssimo. É muito importante. A parte mais importante do financeiro é o que nós vamos ver no começo, que é a base para tudo. Se não for feito corretamente, nada funciona direito, nada vai estar com o nível de detalhe que vocês precisam, tá? Vou começar passando por algumas configurações básicas ali que vocês precisam estar alinhadinho, revisado, para ficar dentro do que vocês esperam, e depois a gente fala das telas operacionais. E na segunda metade do nosso bate-papo de hoje, aí eu vou começar a entrar em algumas ferramentas avançadas, tá? Não vamos falar de todas elas, até porque algumas dependem de, por exemplo, integração para emissão de nota fiscal. Também a questão de conciliação bancária depende de um arquivo UFX, então precisa ser uma conta real, um sistema real para fazer. E aí, nesse caso, eu aconselho que vocês tratem direto com o agente de implantação de vocês, ou quando for fazer com o agente do nosso time de adoção e treinamento, para vocês conseguirem ver isso de uma forma mais próxima, tá? E aí. Então, hoje eu vou passar com vocês basicamente do básico ao avançado, só com alguns casos que realmente não dá para a gente fazer uma simulação que só na realidade que dá exibir, que é esses eu não consigo hoje, tá? Já para alinhar também com todo mundo. Esse nosso encontro está sendo gravado, depois ele vai ser publicado no YouTube, então provavelmente amanhã eu mande para todo mundo o link, tá? Demora um pouquinho para a gravação ficar pronta, até eu conseguir publicar no YouTube e disparar para todo mundo. Pode ser que hoje até a noite eu consiga, mas não é certeza, tá? A garantia é amanhã. Então, se hoje não chegar, amanhã fiquem tranquilos que vai chegar. E sobre o nosso bate-papo, sobre o dia hoje, eu vou pedir para vocês o seguinte: qualquer dúvida, pergunta, curiosidade, mandem no chat. Estou com ele aberto aqui no meu monitor do lado. Nesse momento, estou olhando para ele, então vocês devem me ver olhando para o lado. É o outro monitor que eu uso aqui para acompanhar. Eu vou ler as dúvidas, vou responder. Eu só não vou interromper. Então, eu vou pedir para vocês não abrirem o microfone, pelo menos até eu chamar, para a gente não ter o risco dessa interrupção criar mais dúvidas e a gente ficar num ciclo vicioso, tá? Então, eu termino a explicação atual, aí eu vejo as dúvidas, dependendo de como for. Se a pessoa quiser falar, levanta a mãozinha aí, que tem a reação de levantar a mão, eu chamo para abrir o microfone, tá? Então vamos lá. Vamos começar falando de configuração, tá? No menu configurações, nós temos uma tela chamada inicial, e dentro dessa tela temos uma segunda aba aqui, ó, chamada financeiro. Aqui nós primeiro definimos as formas de pagamento que estão habilitadas na base de vocês. Então, eu tenho permitirem receberem dinheiro, permitirem cartão de débito e crédito, permitirem transferência bancária, permitirem boleto, tá? Fora isso, no caso do dinheiro, eu tenho aqui a indicação para qual conta das minhas contas bancárias esse pagamento vai. Para que vocês entendam, o sistema ele sempre direciona os pagamentos para contas. A conta caixa interna é uma que vem padrão no EVO, a maioria de vocês vai ter. E a gente geralmente usa para dinheiro vivo e cheque, tá? No caso, quando for, por exemplo, transferência bancária, que é usado muito para o Pix, a gente recomenda que você já indique a conta correta aqui, tá? E aí nós temos também um recurso extra que é a baixa automática da forma de pagamento que a gente está vendo, né? Essa baixa vai ajudar ou atrapalhar, dependendo de como você vai operar. Então vamos entender. A baixa automática vai fazer o quê? Ele não sincroniza, ele não vai integrar com a sua conta bancária e baixar se tiver pago, deixar aberto se tiver pendente. Não é isso. Essa baixa automática, ela vai fazer com que na hora que a conta a receber seja criada, a data de recebimento, que é o que gera a baixa, esteja igual à de vencimento, para que você não tenha que baixar todas as contas e sim só editar aquelas que são diferentes, que precisam de atenção.
Perdão, a rinite hoje tá atacada. Então, como é que funciona? Habilitou essa opção, lançou o recebimento, ele já entra com baixa de recebimento, já entra sem precisar de uma segunda atenção no futuro. Geralmente a gente recomenda isso no começo do uso do Evo, para vocês não terem problema, por exemplo, de cliente sendo bloqueado com uma pendência financeira que não existe. Então, ele pagou, mas está sendo bloqueado por uma coisa que ele pagou. Então, fazendo uso disso não vai acontecer. Quando você introduzir o financeiro e começar a operar para valer, aí você pode desabilitar para que a partir das próximas vendas você faça todas as baixas manuais, por exemplo, ou use alguma solução para isso. Então, é mais ou menos assim que funciona. Temos aqui multa após vencimento e juros por dia de atraso. Isso aqui é pensando só no saldo do devedor. Vocês vão ver que tem recebimento de boleto atrasado, que pode gerar isso ou não, e outras formas de pagamento. Mas o saldo do devedor é a pendência financeira definitiva no perfil do cliente. Definitiva por quê? Porque quando ele se torna isso, eu consigo receber. E lá no perfil do cliente lançar o recebimento em outra forma, sem problema algum. Quando não é saldo devedor, ele é uma conta a receber de outra forma de pagamento que está sem baixa. Nesse caso, não vai gerar multa porque só foi pode ter sido só um erro meu operacional, ou foi algum problema que deu no banco, enfim. Então, quando eu for receber saldo devedor atrasado no meu sistema, ele vai usar essa regra aqui de multa e juros por dia de atraso para fazer um cálculo proporcional ali de atraso. E é opcional, quando você for receber, ele vai perguntar: você quer cobrar? Você diz sim, ele acrescenta o valor. Você diz não, ele não acrescenta. Então não é obrigatório, tá? E aí o valor aqui é o que vocês quiserem colocar. Eu segui, aqui ó, tem informações sobre. Eu segui o padrão de multa e juros de boleto, que é declarado lá pela Febraban no boleto. Mas aqui vocês podem colocar o valor que vocês quiserem, tá? Aqui você pode mudar a configuração padrão de fechamento de caixa. O padrão é todos os dias à meia-noite. Então virou 23 para 23:59 para 0 hora. Todo caixa aberto é fechado. Ou após 24 horas da abertura. Então, por exemplo, quem abriu caixa meio-dia vai fechar às 11:59 do dia seguinte. E aí, às 11:59 que eu falo da manhã, né? Não da noite. E aí, no próximo meio-dia, ele abre um caixa novo. É um exemplo, tá? Tem a opção de aqui permitir cheque, mesma coisa, tal. Essa opção permite receber saldo devedor de vendas recorrentes sem cartão, somente por transação online. Então, nesse caso aqui, você vai habilitar para só conseguir receber quando o cliente tiver com o saldo devedor a primeira parcela, ele só vai poder pagar pelo link, tá? Essa opção aqui no textinho ele até explica. O que que acontece? Quando a gente vende no checkout, é, dá para receber o saldo devedor manual na recepção. O problema é, se eu fizer isso, não vai vincular o cartão, vai dar retrabalho, que você vai ter que depois dar um jeito de cadastrar o cartão e colocar. Mas se eu habilitar essa opção, essa primeira parcela, que é a do checkout, o cliente só consegue pagar pelo link para cadastrar o cartão, para forçar ele a pôr o cartão e eu ter o cartão no contrato, tá? Então, essa aqui é para ter essa segurança. Aqui na parte do boleto, algumas dessas coisas aqui vão ser inúteis. Por exemplo, baixa automática, hoje esse campo não precisa. Por quê? Só dá para receber boleto no Evo se for integrado com o PJ Bank. Não dá mais para usar informativo. Essa é uma questão até de segurança. E aí, nesse caso, a baixa é automática, ela é integrada, tá? Boleto PJ Bank, a baixa é literalmente integrada. Então, isso aqui não vai funcionar. Aqui é para permitir, se você habilitar, vou conseguir cobrar online no boleto, tá? Então, ou link de cobrança online de pendência no perfil do cliente de venda, ou até mesmo link de recuperação de inadimplência com essa opção habilitada, vai permitir que o cliente gere boleto lá para pagar. Aqui também permitir gerar boleto na área do aluno e no autoatendimento, se ele for pela área do aluno pagar a pendência dele, por exemplo. E aqui, ó, essa opção é para gerar o boleto e não desbloquear automático por gerar o boleto. A ideia é a seguinte: o cliente está devendo, está bloqueado.
por pendência. Aí ele vai e gera um boleto. E o boleto vence amanhã, sei lá, você pode, aqui você adiciona quantos dias você quiser para pular e dar prazo. Aí o padrão fez isso, já libera na hora, porque ele gerou o boleto, já libera a pendência dele. Aí só depois de vencer de novo e ver que ele não pagou que bloqueia. Se eu habilito essa opção, ele só vai acessar se vai liberar, né? Se ele pagar o boleto, porque só quando compensar o boleto é que libera acesso, tá? Quando eu habilitei aqui, ó, ele me apareceu: estabelecer prazo após o vencimento do saldo do devedor para pagar via boleto. Então, por exemplo, eu posso colocar para ele pagar a pendência via boleto só até 7 dias, por exemplo, depois do vencimento original do saldo do devedor. Passou desse prazo, é Pix ou cartão de crédito, por exemplo. E aí eu coloco isso aqui para que eu tenha esse limite, para não ficar, ele não ficar gerando boleto e enrolando ali e jogando muito para frente, tá? Adicionar dias ao vencimento do boleto. Então, qualquer boleto emitido digitalmente, seja por página de vendas, link de cobrança direta ou link de cobrança de inadimplência, eu posso colocar aqui, por exemplo, 3 dias. Então, gerou o boleto hoje, ele vence daqui 3 dias. O cliente vai ter esse prazo para pagar. Você pode pôr um prazo assim, pensando até no final de semana, né? Para não ter risco. Às vezes tem banco que enrosca ali, limite de pagamento de boleto, aí ele vai ter que escolher qual boleto ele paga no final de semana, ele não vai pagar a academia. Então, se você dá um prazo para ele, pode ser melhor, tá? Aí temos essa opção de cancelar automaticamente as vendas online por boletos não pagos. Então, se ele comprou online, se você usa boleto online, né? Como forma de pagamento, eu posso habilitar essa opção para ele fez a compra, gerou boleto e não pagou, depois do número de dias que eu pôr aqui, cancela automático essa venda, some total, tá? E aí o máximo são 7 dias que já vem preenchido, você pode mudar isso aqui, que seria os dias após a venda. Temos a opção de cancelar automaticamente o boleto não pago após o seu vencimento. E aí você põe o dia, a quantidade de dias após o vencimento, tá? Digamos que eu vou pôr aqui 10 dias após o vencimento. Estourou esse prazo, cancela automático. Isso é basicamente para você não deixar o boleto travando lá o processo e, pô, passou muito, a multa e juros por atraso do boleto fez o valor subir muito, o cliente não vai pagar. Vira saldo devedor automaticamente para o cliente pagar de outra forma por conta própria e não pagar esses juros absurdos, tá? Essa opção aqui, considera cliente como inadimplente após quantos dias de atraso? Essa opção é se você não quer que assim que a parcela vence, ele já entre no indicador de inadimplente, já seja tratado como inadimplente no sistema, você pode dar um prazo. Ah, sei lá, vou por 7 dias. Então ele tem uma semaninha ali ainda de gordura para não ser considerado inadimplente. Ele vai estar bloqueado na catraca, vai bloquear o app, tudo certinho. Só que no indicador de inadimplência, no relatório de inadimplência, ele não vai estar considerado ainda. Vai dar para puxar, visualizar, mas ele ainda não vai estar pesando como inadimplente, tá? É, Cancelar contrato após quantos dias inadimplente. Então, esse aqui é um cancelamento para qualquer plano, tá? Então, aqui, ó, eu coloco a quantidade de dias, tá? E ele vai cancelar automaticamente desde que ele não tenha nenhum recebimento posterior baixado, tá? Então, o que que acontece? Digamos que eu vou colocar aqui é, 15 dias, que eu vou dar 15 dias para o cara tentar acertar a pendência, se não acertou, acabou. Ele volta para o status anterior, fica inativo, não me incomoda mais. É, mas se eu tenho, sei lá, uma parcela futura de um lá na frente que está baixada como recebida e a parcela que está devendo é mais antiga, não vai rolar. Vai continuar porque ele já tem uma paga lá na frente, então para não dar problema, não te dar dor de cabeça, tá? Essa opção aqui é para não considerar dias adicionados manualmente no cancelamento barra transferência do contrato, porque aí lá no cancelamento tem cálculo de multa e tudo mais, o saldo de dias que para calcular as coisas, etc. Habilitou isso aqui, ele vai usar sempre o valor base, os dias, quantidade de dias base do contrato, não vai ficar mudando isso de acordo com o saldo de dias que eu adicionar. Aqui excluir a venda após quantos dias sem pagamento. Então, lancei a venda e nada foi feito, ficou pendente no perfil do cliente, ficou lá parado e não foi pago, vou por 20 dias aqui. Ele exclui a venda automático, tá?
Essa opção considera a unidade, anuidade proporcional na troca do contrato. Se você tem uma anuidade vinculada no contrato para a cobrança automática, ele considera o proporcional já pago no cálculo, tá? E esse cancela saldos devedores de contratos cancelados automaticamente por inadimplência, tá? Aqui ele está avisando que o sistema vai calcular automaticamente por inadimplência, tá? A ideia é esse cancelamento automático por inadimplência, tá? É desse cara aqui de baixo, é do débito recorrente. No meu caso, por exemplo, eu vou pôr aqui e eu já explico. É, o sistema cancelou sozinho, porque a renovação da recorrência tentou, acumulou ali os 3 meses que eu pus de regra, não vai, ele vai cancelar, não vai gerar um quarto. Aí, com isso aqui, os 3 meses pendentes vão embora. O saldo do devedor, a pendência que ficou travada, não existe mais. Por quê? Quando o cliente voltar, ele compra um plano novo e continua no plano novo. Senão ele não vou cobrar dele os dias que ele não pagou, que ele não treinou, porque eu quero manter o cliente. Essa é a ideia, tá? E aí, aqui embaixo, a configuração da recorrência. Vocês vão mexer só nos três de baixo, tá? Os de cima são só chave de integração, só para saber que está integrado. Aqui é quantas vezes o sistema vai fazer retentativas de cobrança no cartão. O limite aqui é de 60, tá? Então você pode fazer qualquer número até 60. Eu geralmente recomendo 15 com, no máximo, um dia de intervalo, tá? O número 2 dá um dia de intervalo. A cada um dia são 24 horas. Se eu ponho o número um é todo dia. Dia sim, dia sim, dia sim, dia sim. Porque a cada 24 horas ele faz um. Quando eu coloco dois, é a cada 48. Então, cobra num dia, pula um dia sem cobrar, cobra no outro. Pula um dia sem cobrar, cobra no outro, tá? Isso faz com que ele, durante todo o mês do plano, tente cobrar. E ele para meio que no final do plano. A recorrência, o débito recorrente mensal, o que que ele vai fazer? Ele vai tentar, acabou, parou, vira saldo devedor. Tentei todas as tentativas e não cobrou, saldo devedor no perfil do cliente. Virou o mês, ele vai gerar outro plano e vai começar do zero a parcela desse novo plano. A antiga pendente fica e esse novo começa a cobrar, 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 tenta tudo, para, acabou o plano, saldo devedor de novo, gera mais um, renova. Se eu deixar zero nesse terceiro campo, vai ser isso para sempre. Todo mês ele vai gerar um novo, tá? Óbvio que a gente fez algumas configurações aqui que já interferiam nisso aqui, não deixaria acontecer tanto. Mas eu tenho essa opção aqui que acumulou 3 meses desse bolo aí, não gera quarto. Ele cancela automático por inadimplência e não vai gerar um quarto mês de renovação. Se o cliente está no final do terceiro mês, pagou o primeiro, vai gerar um quarto, porque aí agora ele só tem dois, né? Terminando esse mês, vai ter só duas pendências, não vai ter três, e ele vai renovar mais um mês. Ele só para quando somar três e na hora de virar para o quarto. Então, quando acabar o terceiro mês, quando a terceira vigência estiver no fim e for a hora de renovar, o sistema valida, vê que não, ele não pagou, ele para, ok? Então, essas são as configurações é, gerais de financeiro do Evo. Junto delas, nós temos a questão do cadastro da adquirente, que aí vocês precisam conhecer para atualizar, tá? Qual que é a situação? A adquirente de vocês vai estar por aqui. Em algumas das abas vocês vão navegar, vocês vão achar as taxas cadastradas e tudo mais. Se você habilitou a Stone pelo Evo, vai estar aqui na primeira aba. Se você vai habilitar a Stone pela nossa parceria, você vai clicar no habilitar agora, preencher o formulário, passa para a etapa de taxas, passa para a etapa de antecipação, escolhe se quer ou não quer e finaliza, tá? Que aí você já solicitou. E aí aqui em transações online, você vai habilitar, vai ter um código já aqui igual o meu, clique em salvar e enviar. Isso vai já integrar o sistema com a Stone para venda de plano na recorrência e online, tá? Então na Stone é facinho habilitar. Se você usa alguma das outras, né? E aí as que integram com o Evo são as que estão aqui na lista, ó. Basicamente, primeiro passo, cadastrar a taxa, tá? Isso a gente costuma fazer para vocês no começo, mas aí, caso não tenha feito ainda, ou você precisa atualizar a taxa. Fui informado que mudou a taxa lá e eu preciso que o Evo esteja atualizado, que precisa mesmo, tá? Senão o financeiro não bate. Você vai vir aqui, achar a sua adquirente e atualizar em cada bandeira, cada taxa de cada operação, tá?
E aí, para integrar elas, você vai falar com a sua adquirente, cada uma tem um procedimento. Você vai pedir para eles o procedimento para integrar a adquirente com a Pagar.me. A Pagar.me é a gateway que integra com o Evo, tá? Então você vai falar com eles, eles vão dar informações para vocês e aqui, ó, no botão Transações Online, você vai na linha da sua, cada uma vai ter alguma informação para colocar. É inserir, clicar em salvar e enviar. Então aqui, ó, a GetNet tem todos esses dados, tá? Eles vão mandar um PDF lá com a homologação disso tudo, tá? A Cielo, Merchant ID, Merchant Key, a Global, Terminal ID, chave de filiação, a PagSeguro, token, mas a PagSeguro é mais delicado, tá? Isso vai cair, vai abrir um chamado aqui dentro. Aí vocês vão precisar ficar de olho no e-mail que nosso especialista fala com vocês. E aí ele vai mandar um link que vocês precisam entrar no portal de vocês e validar uma coisa, um procedimento lá dentro para conseguir ativar. Se vocês não fizerem essa etapa, o PagSeguro não funciona. A rede pede número de estacionamento, estabelecimento e número do token. A Safra pede Merchant Token e esse EC Merchant ID. E a Stone, se você habilitar pelo Evo, já vai ter o código aqui. Na verdade, a Stone só dá para habilitar se for por dentro do Evo, tá? Isso é a exigência da própria Stone. Eles não fornecem o código para fazer conexão manual. Se, eu já tenho o gateway da Stone hoje, eles não fornecem. É uma questão de compliance deles, tá? Você vai precisar habilitar do zero, como eu mostrei lá na aba da Stone. Por mais que você vá, a maquininha, eu vou manter a minha, sem problema. Você vai habilitar lá, depois cadastrar as taxas da maquininha na parte das taxas físicas, tá? E aí aqui é só salvar e enviar. E a atualização de taxas é o seguinte: quando você for cadastrar ou atualizar, né, você clica no logo da sua adquirente, aqui receber na conta, põe qual é a conta que vai entrar o dinheiro, habilita para venda física e aí, ó, Visa. Repasse do débito é em um dia, D mais um. Repasse do crédito é em 30 dias, C mais 30, tá? E aí você tem que pôr uma taxa em cada linha. A taxa do débito, taxa do crédito à vista, parcelado em 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até 12. Tem que colocar tudo isso aqui, tá? Aí eu vou para Mastercard e faço a mesma coisa. Aí eu vou para Elo, repito, Hipercar, repito, para todas as bandeiras que tem ativas para você, tá? Tem que pôr tudo, senão na tela de venda não vai aparecer a bandeira e na hora de conciliar o financeiro não vai ter a informação correta, ok? Falamos das configurações. Vocês têm alguma pergunta? Podem mandar no chat. Se alguém quiser falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, podem mandar no chat, tá? Agora é o seguinte: eu vou entrar na tela de cobranças, financeiro cobranças. Antes da gente falar de a receber, a pagar, quero falar dela primeiro. A tela de cobranças é onde vocês vão monitorar a, Isso, Cristiano, são as bandeiras que vocês usam, mas tem que ser todas que a sua adquirente ativou para você. Porque, por exemplo, digamos que quase nunca vai um American Express aí, você quase nunca usa, mas o dia que usar, se você não cadastrou a taxa, você não vai ter como lançar no Evo. E aí, se você, vou pôr em outra bandeira, beleza, na hora de você bater o financeiro, não vai bater. E você não vai conseguir identificar fácil que era uma bandeira diferente que você foi lá e jogou outra quando você estiver olhando para o financeiro, entendeu? Então tem que ser exatamente essas bandeiras que você usa, tá? A Stone não é bandeira, tá, Cristiano? A Stone é adquirente. A bandeira é Visa, Master, Cielo, essas coisas, tá? Na verdade, esse cadastro de taxa, ele é antes da venda. Quando você tem que cadastrar aqui para conseguir vender. Se não tiver taxa aqui, na tela de venda não vai ter o que fazer, tá? Então, primeiro cadastrou. Aí, por exemplo, a minha maquininha é rede, tá? Coloquei aqui, ó. Eu pus as taxas da Visa, da Mastercard e só. Então, no meu caso foi porque eu fiz um teste, tá? O meu era só um teste, então eu pus só essas duas. O que que vai acontecer? Quando eu for vender, eu só vou conseguir lançar rede se a bandeira do cliente for Visa ou Master. Qualquer outra bandeira eu não vou conseguir, porque ó, não tem nada escrito, não tem informação.
E aí lá na tela de venda, quando eu for fazer minhas vendas, eu vou lá, passei na maquininha e na tela da venda eu vou lá e escolho rede, Visa, rede Master. No seu caso, você vai escolher Stone Visa, Stone Master, Stone Yellow, Stone Hyper e assim vai. E aí, dessa forma que você informa para o sistema como foi a venda, para que a gente, ao entrar, é, ao entrar nessa situação aqui, a gente, na situação financeira, né? Você tenha lá informado direitinho, a adquirente, a bandeira e o valor líquido, tá? Sim, Cristiano, a diferença da Stone para rede é só um nome, tá? Aqui nessa tela, a diferença de Stone para rede é o nome. Aqui é Stone, aqui é rede. A diferente é que a Stone tem essa opção do habilitar agora, que eu expliquei para vocês agora, para você ativar no seu sistema, e tal. Mas se você já tiver ativo, vai estar assim, ó, igualzinho da rede, tá vendo? Então você vai cadastrar as taxas aqui e tal, tudo bonitinho. Isso, eu falei que tinha ativo porque no meu caso eu já tinha rede, né? E a Stone eu tinha desabilitado porque eu tinha feito a habilitação de teste, aí eu tirei. E a Stone, por conta daquela questão da habilitação da parceria, ele muda, tá? Marcos, adquirente é a empresa que fornece a maquininha de cartão. Cielo é adquirente, Rede é adquirente, Stone é adquirente, BIM, SafraPay, PagSeguro, tudo isso. Que é a empresa que faz o processo de capturar a transação do cartão do cliente, te repassa esse dinheiro, fornece a maquininha para você fazer isso fisicamente e integra com a Gateway Pagar.me, tá? E aí o que que é uma Gateway? É o que, primeiro, né? É essa ferramenta que conecta ao sistema a adquirente, que faz o meio termo desse caminho, né? Substitui, entre aspas, a maquininha, e ela é onde os dados do cartão ficam salvos. Não é no banco de dados do sistema que os dados ficam quando o seu cliente, por exemplo, compra um plano recorrente com você. Eles ficam lá na gateway. E aí, essa é até uma questão legal, tá? Tem que ser lá, tem que ser gateway, não é qualquer um que pode pegar esses dados. E lá eles têm protocolos de segurança especiais que são regulados por lei que faz isso ficar bem seguro, bem armazenado, tá? Então é mais ou menos essa a ideia da diferença dos dois. Aqui na tela de cobranças, aproveitando que eu falei da recorrência agora, na Abstrato a gente visualiza todas as transações feitas via sistema, tá? Então qualquer tentativa de transação ou transação feita via sistema, integração, eu vejo por aqui. Por que que eu estou repetindo via sistema, via sistema? Porque qualquer transação na maquininha não vai estar aqui, tá? Porque não é integrada. Então, vou ter lá um relatório que nós vamos ver ainda hoje, que é o Contas a Receber, para monitorar, mas a comunicação e a integração não existe se for a maquininha normal, tá? Existem exceções. Se você usa o Citef, que é um parceiro nosso, que é uma maquininha que integra com eu, igual a maquininha de mercado, via fio, via cabo, vai estar aqui sim. A Citef conecta a transação física nessa tela também para você poder fazer estorno pelo Evo, tá? É um serviço diferente, tem um custo específico dessa maquininha, do serviço deles, além da taxa da adquirente. Se um dia vocês tiverem intenção de conhecer e de mexer, nosso time de parcerias pode explicar melhor para vocês sobre as condições, tá? Então vamos lá. Eu vou filtrar aqui, ó, em data da tentativa. Eu vou jogar um perfil longo, porque como a minha base é uma base de testes, eu não tenho muitas transações acontecendo no momento. Então, para a gente ter mais resultado na tela, eu joguei um período bem grande, de 2016 para cá, para a gente ver alguns casos aqui mais realistas, tá? Mais filtros, eu tenho outras opções, ó. Posso filtrar por adquirente, por bandeira, por motivo de recusa, por valor, por data de previsão de cobrança, por data de cobrança, por origem, balcão, site, etc. Por status, negado ou aprovado, e por tipo de recusa, tá? Então vamos entender o que que eu tenho nessa lista. Todas as ocorrências de cobrança, de captura, de tentativa, para eu monitorar, acompanhar e resolver questões. Então eu tenho dados do cliente, ID da venda. Esse ID da venda identifica de qual dos planos, das ocorrências de venda e renovação do cliente é essa parcela.
Vocês vão ver lá no perfil do cliente que tem essa informação lá. Aí eu tenho previsão, é o dia inicial, a primeira data, primeira tentativa dessa cobrança. Tentativa é a última que aconteceu. Quando foi a última tentativa de cobrança? Nesse caso aqui, por exemplo, ó, previsão 11/2, tentativa 14/2. Então, 11 tentou a primeira vez e não conseguiu. O sistema foi repetindo até o dia 14 que parou. Aparentemente foi a última tentativa, tá? Na verdade aqui, ó, 11, 12, 13, 14. Tá vendo? Então ele parou aqui na venda desse ID, tá? O valor da parcela, o número da parcela, então recorrência sempre 1/1, ou se for um parcelado online, se for um débito recorrente com vigência, vai ter 1/12, 1/11 e assim vai. Adquirente, então, a empresa de cobrança de cartão, Stone, Visa, Master, Stone, Cielo, Rede, GetNet. Bandeira, a bandeira do cartão do cliente, Visa, Master, Elo, Diners, etc. Quatro últimos dígitos do cartão, e aí eu tenho o status da transação, eu tenho o tipo de recusa e o motivo, se for negado ou se já foi negado, vai ter aqui a recusa da última negativa e o motivo, e o tipo, se é reversível ou irreversível, tá? Se for irreversível, não pode cobrar de novo. Então o sistema não vai tentar de novo. Você vai precisar fazer manual, mas é bom falar com o cliente primeiro para você não ser multado, tá? Porque se você retentar uma transação irreversível de verdade, a sua adquirente pode te multar. Então, tratem primeiros, tá? Primeiro. E por fim, nós temos aqui o botão de estorno, que aí ao clicar nesse botão aqui, eu consigo estornar esse recebimento. E aí eu resolvo então a questão de devolver um pagamento que não devia ter sido feito ou algo do tipo, tá? Estorno de recorrência de transação online tem que ser por aqui. Senão você não vai conseguir depois cancelar o recebimento, fazer outras coisas. Então, preciso tornar? Na tela do Evo vem e faz, tá? E aí, não, agora que eu vi que essa aqui não foi recorrente, aí beleza, pode ir direto na adquirente fazer por lá, que aí é tranquilo, tá? Nessa tela eu também consigo fazer pesquisas aqui, ó, por nome do cliente, dígitos do cartão, né, os quatro últimos dígitos. Então, o cliente chegou para você falando, cobrou 2 vezes no cartão esse mês. Pega os quatro últimos dígitos aqui, ó, por exemplo, 11,94. Aí eu tenho aqui uma transação, ó, duas pessoas diferentes cobraram no mesmo dia, tá vendo? Então realmente cobrou 2 vezes, só que são dois clientes diferentes. Então você fala isso com o cliente e aí você pode validar, por exemplo, que realmente são duas pessoas diferentes pagando com o mesmo cartão, tá tudo certo. O cliente só esqueceu. Ou duas parcelas, uma atrasada no mês passado e outra em dia no mês atual. Você vai validar isso e explicar para o cliente, tá? Essa é a ideia dessa pesquisa. Cristiano perguntou aqui. Uma compra em 12 vezes no cartão de crédito, ele consome o volume total do cliente ou apenas o mensal? Compra em 12 vezes, consome o volume total, que é o valor cheio dividido em 12. Agora, se você estiver usando débito recorrente de 12 meses, ele nunca vai fazer em 12 vezes no cartão, ele vai todo mês cobrar uma. A recorrência é sempre isso, todo mês cobrar uma. O que muda da vigência de 12 meses para o mensal é o EVO, o contrato no EVO, que ele termina em 12 meses ou não. Porque assim, o plano do EVO é o gatilho para fazer a cobrança. Então a operadora do cartão do cliente, a adquirente, o banco do cliente, não faz ideia de quantas vezes vai ter essa cobrança mensal, mas é só da mensalidade que rola mesmo, tá? Beleza, então falamos da Abstrato. A Abstrato é segunda aba acima. Seria a segunda aba acima. Eu não entendi, Cristiano. Como assim a segunda aba acima? Manda aí, eu vou seguindo aqui, mas manda o que você quis dizer que eu já vejo, tá? O que que acontece? Não, tá, agora eu entendi, Cristiano. Na verdade, não. Qualquer transação online, qualquer uma, tá na Abstrato. Seja venda manual, venda na recorrência, qualquer caso, tá? Vai estar aqui.
inclusive as parcelas da recorrência, tá? As tentativas de cobrança automáticas da recorrência vão estar aqui também. Por quê? Só na aba extrata eu tenho o botão de estorno, tá? Eu não lembro se já colocaram na outra aba, a gente vai ver agora. Mas aqui é centralizando todas as transações que ocorrerem, independente de ser automático ou não. A aba recorrência, ela já exibe só parcelas programadas, só o que é recorrente. Aí sim, a partir do segundo mês do plano, tá? Sempre a partir do segundo mês do plano recorrente. E aí todas as ocorrências aqui que aconteceram ou que estão programadas e tal, ele vai ter aqui. Vou jogar um pouco para trás também para a gente ver isso aqui. E aí, qual que é a ideia dessa aba? É basicamente você ver se está acontecendo, ou como que está a evolução das transações em relação à automação mesmo, tá? Então, aqui todos são planos de débito recorrente, todos os casos nesse relatório já não são mais o primeiro mês, que é manual, são a partir do segundo. E aí eu tenho transações pagas, que cobrou, que deu sucesso, em cobrança, que o sistema não conseguiu cobrar, mas ele ainda vai tentar de novo. Excedidas, o sistema não vai mais tentar, vai virar pendência, tá? E programadas, que o sistema tá com agendamento para cobrar no futuro, tá? E o futuro tem que estar no filtro, tá? Então, eu joguei até 30 do 9. Eu não tenho mais nenhum para cobrar até 30 do 9. Mas se eu jogasse mês que vem, talvez apareceriam mais parcelas. E aí eu tenho aqui, ó, dados do cliente, data da programação, data que foi efetivada, se for, número da tentativa, valor original da parcela, o status, então, em cobrança, o sistema tentou, mas ainda não conseguiu, tá? E aí eu tenho aqui essa situação aqui pendente. No caso de sucesso, transação feita com sucesso, tá? E no caso do saldo devedor cancelado, aí é uma pendência que foi cancelada, pode ser por cancelamento do contrato, pode ser por todas aquelas configurações que nós vimos, de cancelamento automático por pendência, por inadimplência, etc, tá? Motivo da recusa, vai ter aqui por que que a transação foi recusada, então nesses casos aqui eu tenho cartão não recusado, aqui é um motivo que veio da própria Gateway, tá? Então as informações que vêm de lá, e se é reversível ou irreversível, tá? Posso fazer contato direto por aqui, então, ó, selecionando todos os casos, eu faço um contato em massa. Então, ele vai, aqui na verdade não é nem um contato em massa, ele vai retentar. Então, ó, selecionei os casos e quando cobrar, o sistema vai capturar, ele vai forçar uma nova transação no cartão dessas pessoas, tá? E se eu clico na linha do cliente, ó, eu abro um resumo dele aqui, posso fazer uma cobrança manual dele, tem o resumo da transação, do contrato, da forma de pagamento dele o histórico de tentativas de cobrança para eu monitorar. Então, aqui eu tenho bastante detalhes sobre isso, tá? Pri, manda seu print pro nosso suporte ou pro seu agente de implantação, tá? Porque como aqui hoje o objetivo é a gente passar por como funciona, eu não vou conseguir parar para analisar para ficar vendo muito a sua dúvida, tá? Mas se você tem uma dúvida mais geral de alguma coisa, pode mandar que se for dentro do nosso tema, eu volto ou eu vou falar ainda, tá? E aí talvez eu te ajude. Então, aba recorrência, só situação das parcelas de automação da recorrência, tá? Na aba extrato, todas as que já aconteceram, não tem programação, é tudo que já aconteceu efetivamente tentada ou cobrada, tá? Já na aba inadimplência, eu vou ter todas as transações em aberto, pendências financeiras que venceu, expirou, então é inadimplência mesmo, tá? Aqui o padrão vem o filtro do mês passado e eu posso mexer nele, tá? Para ver períodos diferentes. Mais filtros eu posso refinar um pouco mais. Tenho algumas informações gerais, data de lançamento e tal. E dias de atraso. Esse aqui é um filtro que eu acho muito importante, muito interessante. Vamos simular uma situação, tá? Eu coloquei a minha repetição de cobrança para 15 dias, certo? Então, eu sei que no meu caso vai passar de 30, né? Porque tem 2 dias de intervalo. Mas vamos simular que é 15 dias, um dia a cada 24 horas. Então, 15 dias corridos. Eu vou usar o maior igual 16. Porque aí passou da automação, não vai, o sistema não vai fazer mais nada. Então, agora é minha hora de agir. Então, todos os casos que tá aparecendo aqui, ó, tem pelo menos 16 dias de atraso, tá? E aí agora eu trato todos eles.
eu tenho aqui o total do valor que foi recuperado. E aqui, se você clica, ele filtra por isso, tá vendo? Status da dívida recuperada. Então, eu vou tirar aqui, ó. Se eu clicar no valor em aberto, aí ele filtra só os casos que estão em aberto. O média de recuperação de dias, ele calcula, assim, dentro dos resultados, a média dos casos que foram recuperados, qual foi a média de tempo que levou para recuperar. Nesse caso, só um foi. Então, a média está exatamente o número de dias dele, tá? Valor em aberto é o volume de inadimplência que eu ainda tenho aqui pendente para essa cobrança acontecer. E a média de dias de atraso, então, somado todos os outros que estão em atraso ainda, a média de dias entre eles, tá? O que que eu consigo fazer nessa tela? Selecionando todos, eu posso fazer disparar uma mensagem em massa para todos eles, e-mail ou SMS, e na mensagem eu posso colocar a tag do link de cobrança, tá? O que que essa tag faz? No lugar do texto que eu colocar, ela vai substituir pelo link da pendência do cliente, de cada um deles. Cada um vai ter o seu próprio link aqui onde está essa tag. Então você faz uma comunicação, faz uma mensagem bonitinha, põe a tag, o sistema vai mandar o link para eles. Quando o cliente entrar no link, já vai estar na pendência dele, é só pôr o cartão e pagar ou gerar o Pix e pagar. Então agiliza também nesse processo. Individualmente eu posso clicar na linha dele e aí eu tenho aqui ó, as informações da inadimplência atual dele. Embaixo a dívida total, então é a soma de todas as parcelas que ele tem em inadimplência, tá? E aba relacionamento, posso fazer disparos pontuais para ele. Então aqui tem mais opções por ser direta, ó. Ligação, WhatsApp. Se você não tem o Chat Pro, ele vai abrir o Web WhatsApp, vai abrir uma nova aba no seu navegador, iniciando uma conversa com ele. E notificação é sininho, perfil do cliente, não é notificação no aplicativo do aluno, tá? É o sininho que tem no cabeçalho lá do perfil do cliente, ok? É... O modelo de texto, a Priscila perguntou se ela consegue deixar um modelo de texto pronto. Nesse ponto, nesse local, não. Tá? Nesse local você vai precisar escrever. Por que que eu estou falando desse local? Porque quando você está fazendo, por exemplo, disparo direto no perfil do cliente, na página, na tela de segmentação ou configurando automação, você pode configurar um template. Então, na tela templates, no CRM 2.0, você consegue criar esse modelo que você falou. E aí, na automação, no disparo automático, em outros disparos, até no disparo manual, no perfil do cliente, você consegue usar o template lá. Aqui, como é um caminho diferente, é um lugar diferente, não dá para usar o template. Por quê? Por exemplo, no template, todas as tags que são lá são padrão de e-mail. Aqui não, só a tag link de cobrança funciona, tá? Então, isso aqui é bem manual. O que você pode fazer usar disparos em massas para a maior parte das comunicações que você faria manual. E aí, dependendo do caso, você pode, se quer usar o template, você clica aqui, ó, no nome do cliente para entrar direto no perfil. E aí você faz o disparo usando o template aqui, ó. Por exemplo, novo e-mail. E aí você escolhe o modelo aqui, tá? Por exemplo, o vencimento do contrato. Mas seria outro, né? Eu só estou usando o que eu tenho. E aí você usa aqui, envia, e aí você pode voltar para lá depois e continuar de onde parou, tá? Então é isso, gente. Obviamente também tem. A maioria das telas, tá? Recorrência também tem, extrato também tem. Você pode exportar em Excel nesse setinha para baixo. E na organizar coluna, você pode mexer no resultado da tela antes de baixar, por exemplo, para ter uma planilha mais cheia de informação. Então, tudo isso aqui são opções de informação que eu posso adicionar, tá? Ó. Então, ele vai pôr mais colunas aqui, ó. Tem até uma barrinha para deslizar. E aí, quando eu exportar no Excel, vão ser outras colunas que vão vir nele, tá? A aba geral já traz uma visão mais ampla de todas as cobranças, tá? Tem tanto do primeiro mês quanto dos outros meses. Ela demora um pouquinho para carregar. E na minha base, acho que ela tá com. Minha base tá com um probleminha nisso aqui. Tá com um bug pontual que hoje mais cedo eu tentei puxar e ele não trouxe nada. Mas agora veio, acho que desbugou. Então, eu tenho todas as ocorrências programadas, cobranças Então, ele é basicamente a aba recorrência, só que incluindo as primeiras transações que a gente só vê no extrato, tá? Que aí as primeiras transações são o primeiro mês, a compra no site, compra manual, que não entram na aba recorrência. E a aba cartão.
Aqui eu vejo o histórico de cadastro de cartão. Então, todo cartão cadastrado, ativado e inativado, eu vou ver aqui cada ocorrência de cadastro. E aí, você é mais para fazer uma auditoria mesmo isso aqui, tá? Essa é a ideia. Tranquilo, gente? Eu vou seguir agora para a tela de contas a receber e depois a de contas a pagar, que aí nós vamos entrar agora no essencial da gestão financeira, tá? Aquilo que eu comentei que é o essencial, é a base de tudo. Se não estiver sendo lançado corretamente, qualquer outra ferramenta que a gente falar hoje vai estar errada, não vai servir porque vocês vão ter divergências de informação, tá? Então, o essencial é o quê? Monitorar entrada de dinheiro e saída de dinheiro, certo? Fazer com que o sistema esteja de acordo com a realidade. Então, começando no contas a receber, que é onde o dinheiro entra, aqui é onde nós vamos puxar as transações, tudo que está previsto em tá. Vamos monitorar, fazer comparações, ajustes, principalmente ajustes, tá? De vez em quando a gente tem algumas situações de problemáticas que, na verdade, quando a gente vai avaliar, é mais uma questão de alinhamento mesmo de expectativa, tá? Gestão financeira, se você não está acostumado, talvez isso possa ser um pouco estranho, mas a gestão financeira em si é trabalho manual, tá? Então, se você pega uma empresa grande ou uma empresa pequena, você vai ter uma pessoa que fica fazendo conciliação, caçando feijãozinho, extrato de conta e relatório de adquirente para garantir que está tudo certo. Até porque a maioria, se não todas as adquirentes, com o passar do tempo, erram na hora do repasse. A maioria das vezes é data, tá? Então, a data era uma, ele passou outra, e aí na hora que você puxa um período restrito ali para ver, algumas transações ficam de fora e você precisa arrumar a data para bater. Mas às vezes em valor. Tanto que existem empresas no mercado brasileiro, pelo menos, que são especializadas em recuperação de dinheiro de adquirentes que repassam errado. Eu já tive experiência de conhecer um gestor de academia de Porto Alegre, que ele tinha mais de 20 anos de praça e ele recuperou mais de R$ 200 mil da Cielo, porque ele contratou uma empresa de auditoria financeira e eles acharam todo esse valor que eles deixaram de repassar por erros de centavos ao longo dos anos, né? Então, esse acompanhamento, essa visão, ela é fundamental para garantir que tudo vai bater, tá? E não existe milagre, nem em sistemas como TOTOS e outros aí, SAP, sistemas que são gigantescos no mercado industrial, nem eles têm esse tipo de coisa automatizada. Quem dirá nós que somos no mercado fitness, né? Então, qual que é a ideia? Aqui a gente vai entender os filtros e aí eu vou mostrar para vocês como operar a tela e como que essas realidades aconteceriam, tá? Tudo aqui em cima são filtros de lista. Então, a natureza, que é a natureza de cada conta, o tipo de pagador, a conta bancária, que são as suas contas, o status da conta, tá? O mais comum é o em aberto e recebida. Em aberto, né, contas a vencer. Sem baixa, recebidas com baixa. Canceladas são contas que foram canceladas, e aí o sistema, quando você cancela a conta, ele muda o status da conta para cancelado. Ele não vai apagar nenhuma conta a receber, tá? Então ele muda para esse status, por isso que não está selecionado, para não poluir o relatório. E saldo devedor também é uma conta a receber, só que é uma conta a receber sem pagamento vinculado ainda. Então vai estar aqui para você visualizar isso, tá? Esses dois de baixo, se você avançar na operação financeira, temos a conciliação e a conciliação Stone. E aí, se você tiver, preciso monitorar o que não conciliou ainda para ver se foi lançamento errado, se precisa de uma atenção, você tem os filtros aqui para achar especificamente. Em status do cliente, então aqui você tem todas as variáveis de status que o aluno pode ter dentro do Evo, tá? Maquininha de cartão nós não cadastramos mais, tá? Então, não é as adquirentes, que não é tudo aquilo que a gente viu. Então, não precisa se preocupar, esse filtro não vai trazer informação, tá? Categoria é filtro personalizado, de vocês vai estar em branco por enquanto. Quando vocês forem criar contas manual, vocês vão poder criar alguma coisa aqui, tá? Forma de pagamento aí, ó, forma de pagamento você vai ter. é, Por exemplo, todos esses aqui são adquirentes que eu já habilitei, tá? Às vezes eu até desabilitei e tal, ele fica por causa do histórico. Então, o de vocês vai ter só de vocês. Na parte superior eu tenho as outras formas de pagamento, aí eu tenho cartões de crédito. Todas as adquirentes que eu já tive cartão de crédito habilitado,
E aí, ó, cartão de débito segue a mesma coisa só para o débito, tá? E aí esse filtro vira para forma de pagamento. É... Davi, eu vou mostrar, tá? Eu vi aqui que você mandou. Depois que eu explicar, puxar o filtro, aí eu vou explicar como é que é feita a correção de conta, tá? Aí nós temos aqui a questão dos filtros digitáveis, né? Então, lançado por, é o colaborador do seu sistema que fez o processo, que lançou o pagamento, enfim. Então, você vai flegar, procura o nome dele, clica no nome, tem que clicar, senão ele não vai reconhecer o filtro, tá? E aí você vai ter como puxar. E sempre tem que clicar na caixinha, tá? Se não clicar esse filtro, por mais que você tenha escrito, feito direito, não vai ser considerado na hora que puxar, tá? Que é nessa lupa aqui em cima. Cheque D, esse é só escrever, se não tem como clicar, que aí é o nome que foi inserido no campo do portador do cheque. Detalhes, esse é o mais importante de todos, que inclusive envolve um pouco do que a gente falou agora, viu, Davi? Como é que funciona? O detalhe é, eu uso a informação-chave de conciliação. No caso do cartão, é o código de conciliação de recebimento. Ele pode ser o código de autorização, mas dependendo da adquirente é outro. Por exemplo, Stone usa o Stone ID. Então não é o código de autorização. Os clientes aqui que passaram na implantação comigo, na etapa de vendas, e quem estava também na live de vendas, eu sempre martelo muito a questão de, no campo autorização, você precisa validar com a sua adquirente qual é o código de conciliação que tem lá. Como assim? O código único, aquele código que sai quando você faz a transação na maquininha, que só aquela transação tem aquele código. Existem vários códigos quando isso acontece. Tem o TID, o NSU, autorização. A Stone tem o deles que chama Stone ID. A Cielo usa TID NSU. A rede, eu não lembro agora, GetNet, se não me engano, é autorização. Tem adquirentes que têm outros códigos próprios. E se você coloca um código que não é o que eles põem no relatório, você não vai conseguir fazer o batimento disso e, consequentemente, não vai conseguir fazer a correção que a gente estava falando. Então, tem que ser o código certo. Ah, minha adquirente é Cielo e eles falaram que é TID e NSU. Escolhe um e usa um para naquele campo. Se for a minha rede, a rede no meu relatório lá é a autorização. Então põe o código de autorização. E é seguindo esse padrão. Aí aqui, quando você precisar achar a transação que está errada para corrigir, você vai. A ideia é extrai o relatório da adquirente, extrai do Evo, comparo. Achei diferença. Lá no relatório da adquirente, por exemplo, está sobrando 4 transações que não estão no do Evo. Então eu vou limpar os filtros, vou vir aqui em detalhes e vou jogar a autorização desses 4 para achar eles. E aí eu tiro os outros filtros, porque se tiver com a data errada, valor errado, esse aqui vai fazer eu acertar. Puxei e realmente a data estava errada, aí eu arrumo, tá? Então, é importante por isso. E aqui também tem os 4 últimos dígitos do cartão para filtrar. Errei no código, pus o código errado, o 4 últimos dígitos vai me ajudar. Só que ele vai achar todas as transações que esse cliente fez com esse cartão. Aí eu vou ter que investigar a data de vencimento, valor e tal, para ter certeza qual é. Em outras formas de pagamento, no caso do cheque, o número do cheque. No caso do boleto, eu tenho o código de barras ou o código do boleto, que eu posso usar como filtro aqui também, tá? Pagador é o cliente que está te pagando, né? Então, você vai procurar o nome do aluno aqui, vai visualizar aqui, ó, cliente, funcionário, banco, tal, beleza, é a Adriana. Agora, tudo que eu fizer de filtro é da Adriana, que ele vai refinar, tá? Com descrição, aí é o que tiver escrito no campo descrição. Esse campo vocês vão usar mais para filtrar conta criada manual, tá? Conta criada de venda, o descrição é a forma de pagamento. Então, o filtro forma de pagamento já atende. Com o valor, você vai poder pôr um intervalo de valor aqui para refinar um pouco mais. E aí temos os filtros de data. Padrão, sempre que você abre a tela, vou até limpar filtro aqui, ó, esse botão é para resetar a tela, tá? Sempre vai estar data de vencimento, dia de hoje, padrão, tá? Se você tiver contas vencendo hoje, assim que você abrir a tela, elas já vão estar na tela para você ver. E aí eu tenho a vencimento é em aberto e vencida, tá? Em aberto, vencida e recebida, todas, basicamente. Data de recebimento, se eu usar esse filtro, aí eu puxo só o que tem baixa como recebido, tá? Então, só que está como recebido para valer. Data de cancelamento, se eu estiver filtrando contas de status canceladas,
Esse é um filtro para ver por data que ia acontecer o processo. Data de lançamento, dia que a conta a receber foi criada, data da venda, dia que a venda aconteceu. Pode ser igual? Pode, na maioria das vezes é, mas pode ser diferente. Se por algum motivo a venda foi num dia e o pagamento foi em outro, virou pendência financeira, cliente demorou para cadastrar o cartão e o pagamento foi em outro dia, eu vou ter datas diferentes aqui. Data da cobrança da recorrência. Aqui é a data que fez a captura no cartão do cliente, a partir do segundo mês. Automação, tá? Quando a gente fala cobrança da recorrência aqui, é automação. Data da cobrança, essa envolve o primeiro mês também. Então, se eu usar esse filtro, ele vai dar tanto para o primeiro mês, que foi feito no site ou no sistema, quanto para os meses seguintes, tá? E data de competência, mês e ano de competência. A competência nessa tela é da venda, não é do recebimento, tá? O que que eu quero dizer com isso? Se eu parcelei em 12 no cartão, as 12 parcelas vão estar cada uma vencendo um mês na frente da outra, né? Só que todas vão ter a mesma competência que é o dia da compra. Então é mais ou menos essa a ideia. Fiz o filtro, vou aqui, ó, por exemplo, vou jogar aqui para trás. Aí vamos simular aqui, eu vou fazer um filtro, vou tirar os outros, deixar só cartão. Vai, vamos dizer que eu estou filtrando aqui para aquela correção de cartão que a gente falou, né? Então, puxei o pedido que eu quero comparar, puxei o relatório lá da minha adquirente. Aí aqui, ó, em exportar, eu baixei em Excel. E aí lá eu fui em detalhes, vi aqui os códigos de autorização, comparei os dois, tá? Fiz a comparação, identifiquei que estava errado, fiz o filtro, achei as contas que estavam faltando, né? Aí agora eu preciso ajustar a conta. Então, digamos que essa aqui eu já identifiquei que tem um erro e eu preciso arrumar. Eu vou no final da linha, clico na lupa, entrei nos detalhes da conta. Aí é só arrumar. Data de vencimento, valor baixa é esse aqui, né? Esse é o valor bruto, valor baixa. Data de recebimento, se tiver errado, também mudo, tá? Fez isso, salvou, pronto. Vai atualizar e já vai bater. Então é basicamente igual a isso que eu faço a ajuste nessas transações, tá? Seja valor, seja revestimento, é lupa, vou no campo em questão, arrumo, tá? E salvo. E aí depois que fizer isso em todos, você vai puxar o relatório de novo, vai ver que vai bater totais, datas, tudo com o relatório da sua adquirente, tá? É... Priscila, você estava escrevendo, acho que bem na hora que eu estava explicando. Ficou claro? O que você acabou de perguntar é o que eu estava falando agora. Beleza. David, também me diz aí se ficou claro que a sua dúvida também era essa aqui, né? Como corrigir. Enquanto vocês estão aí respondendo, eu vou só explicar os botões aqui, ó. O limpar filtros, como eu comentei, ele reseta a tela, volta para o filtro padrão, que é só data de vencimento hoje. Transferência é um botão para movimentação interna, tá? Então eu faço o ajuste, transição de valores entre as contas que eu tenho, ou as minhas contas bancárias, ou depositei dinheiro na conta bancária, eu faço por esse botão, tá? Eu basicamente vou informar aqui como foi feita a transferência. Então, por exemplo, dinheiro depositado do caixa interno para o Banco Itaú, por exemplo. Defino aqui o dia que houve, tá? Coloco aqui no caso do depósito, tanto faz, não vai fazer diferença. E aqui eu coloco, por exemplo, depósito de dinheiro e o valor que foi depositado, sei lá, 2.000. Confirmou, ele faz na hora essa movimentação e fica tudo arredondadinho, tá? É... O David, sim, ajuste só no erro, tá? Aí se a questão é, se você quer questionar adquirente sobre o erro que eles cometeram, aí você vai falar com eles, trata com eles para ver lá com a questão direitinho, e aí você vai ter que argumentar com eles, tá? Então, sei lá, o prazo de repasse é 31, mas pelas contas não foi. Aí você vai ter que conversar com eles para achar essa questão, tá? O que eu posso te passar é assim, fazer o Evo ficar igual adquirente, porque até você repetir isso, até você resolver isso, se o Evo não ficar batendo com o que vai cair na sua conta, o sistema não vai estar de acordo com a realidade, né? Priscila, transferência entre contas. Vou aqui, ó, transferir no botão transferência, né? Qualquer movimentação entre contas, seja depósito de dinheiro na conta bancária, ou eu tenho duas contas bancárias e preciso pôr dinheiro em uma delas para, sei lá,
pagar uma conta, preciso cobrir o saldo. Aí você vem aqui, escolhe qual é a transferência, põe a descrição, o dia que aconteceu, conta origem, de onde sai o dinheiro, conta destino, onde está entrando e põe o valor, tá? Confirmou, ele vai transferir o dinheiro de uma para outra, tá? E basicamente, para você não estranhar, ele vai criar uma conta a pagar saindo da conta origem e uma conta a receber entrando na conta destino, tá? E eles vão estar com a natureza transferência. Essa natureza faz com que esse valor seja ignorado, onde nos cálculos que usam valor de contas a receber e contas a pagar em cálculos. Por exemplo, ticket médio, custo médio para o cliente, tal, vai ser ignorado por causa da natureza, tá? É natureza e não forma de pagamento, tá? A forma de pagamento não é o caso que eu estou comentando aqui. Tem o botão de nova conta para criar uma conta a receber nova, tá? Que eu vou mostrar melhor no contas a pagar, é a mesma lógica, então vai ficar claro. E aí eu tenho também o botão de baixar conta. Esse baixar aqui é uma baixa manual mais simples, tá? Se eu faço isso aqui, eu só informo em que conta eu recebi, que dia que foi. Não consigo mexer no valor. Então, se você precisa mexer no valor, mexer em outras coisas, o melhor caminho é pela lupa e informando data recebido. Data recebida é o que dá baixa, tá? E o botão vermelho cancelar contas para cancelar um recebimento e transformar ele em saldo devedor, tá? Priscila, saldo devedor não é nem por aqui nem por lá, é no perfil do cliente. Dá para fazer por aqui, mas é trabalho demais. Perfil do cliente, você vai clicar no saldo devedor e receber lá, igual você faz quando faz uma venda, tá? Mas dá para fazer também, porque aqui, quando você puxa um saldo devedor, eu mudei os status para aparecer. Quando eu clico na lupa, ele me leva direto no perfil do cliente na tela de recebimento, para eu receber o valor por aqui, receber com atraso, etc. Tá? Então, pode ser por aqui também. Igual a qualquer outro, Priscila. Saldo devedor é saldo devedor, tá? Assim, atrasou, vira saldo devedor. Vai receber manual, normal. O saldo devedor desse cliente aqui é por causa de um ajuste de prorata. Vai receber manual. Então, tratativa de saldo devedor é igual em todos os casos. É receber sempre o valor normal, tá? Gente, vamos fazer um intervalinho de 2 minutos para tomar uma água, para usar o banheiro. E aí a gente já volta para falar da parte de pagamentos, tá bom? E aí, se alguém tiver pensando em alguma dúvida, já vai anotando, escreve no chat, que quando eu voltar eu já vou ler e falo de todo mundo, tá? Já voltamos.
Voltei, gente. Vamos lá. Priscila, você tá aí? Só me manda um ok no chat para eu saber, que aí eu te respondo, tá? Beleza. Sobre a pergunta sobre o convênio, né? Se a baixa deve ser por aqui. Depende de como você trabalha esse convênio. Se você estiver usando o convênio do Evo, ele tem inúmeras possibilidades de configuração, né? Então você tem o convênio que é um simples desconto para o cliente, que aí é venda normal, você não tem que fazer nada, é só vender. Você tem um convênio onde o cliente, a empresa vai pagar um valor específico mais o desconto do cliente ou um valor por cliente e tal. Então, se você estiver usando qualquer variável do convênio que a empresa te paga, que então o relatório vai gerar um valor e a empresa te paga, você vai lançar manualmente aqui. Você vai criar uma conta a receber manual. Então, seria basicamente aqui, ó. Você fez, faturou, mandou para eles te pagaram, fizeram a transferência, o que quer que seja, você vem em nova conta. Aí você pode. Aí vamos fazer uma criação juntos aqui, ó. A natureza, vamos colocar aqui. hum, Pode ser serviços, pode ser resultados, né? Depende do que você define aqui nessa mecânica. Tipo de pagador. Aí pode ser, vamos ver, bancos, clientes, convênios, por exemplo. Conta bancária, sua conta que recebeu. Centro de receita, nós vamos falar disso daqui a pouco, tá? Mas é uma lista que tá aqui que dá para personalizar. O que vocês vão ver aqui são centros de receita padrão do Evo. No meu já tem já tá um pouquinho mexido, tá? Então o meu tem termos diferentes, de vocês vai estar dentro do padrão do Evo. Então você pode ter um aqui ou você pode criar um e escolher, tá? Ou se você escolher não usar centro de receita, não precisa mexer. Definir qual foi a forma de pagamento, tá? Por exemplo, transferência. Pagador, aí aqui é importante, tá? Tem que estar cadastrado como uma empresa de convênio ou como fornecedor. Então, aqui, por exemplo, eu não lembro se eu tenho alguma. A Advocacia Alberta é um dos convênios que eu criei, tá? Uma das empresas de convênio que está criada no meu sistema. Então, eu vinculei ele aqui. Descrição, você põe um termo, então, por exemplo, pagamento, convênio. E aí, categorias eu posso vincular aqui. As categorias nós vamos ver aqui e no contas a pagar. Em nova categoria, eu posso criar uma nova. Ponho aqui novo, escrevo um nome e salvo. Categorias são, eu posso pôr várias, né? E aí eu consigo usar ela para fazer filtros e agrupar contas em certas realidades. Por exemplo, no caso de pagamento, né? Contas a pagar, eu coloco contas fixas, contas variáveis, infraestrutura, internet, sistema, etc. Aí aqui eu posso pôr uma categoria convênio, uma outra categoria recebimentos extraordinários, enfim. E na hora de usar o filtro, categorias para filtrar, de acordo com qual eu escolher, ele vai em um grupo diferente de contas na tela, né? Vencimento. Então, o dia do pagamento, digamos que foi dia 15 a competência do mês atual, ou no caso, né, por ser o convênio foi gerado, digamos que é de agosto, que ele está pagando agora de agosto. E aí vai, valor de, vamos colocar aqui que é R$ 3.500, por exemplo. Se eu não pôr o recebido, vai entrar em aberto. Ainda não foi pago, tá? E valor baixa também, se eu não colocar, ele não vai ter como o valor que foi recebido ainda. Eu vou colocar o recebido só para a gente lançar como essa primeira já paga, né? Aí eu posso. Aqui seria a parte de emissão de nota fiscal, tá? Essa opção se habilita para não gerar nota fiscal, mas o EVO ele só emite nota fiscal de contas a receber que são provenientes do ciclo de vendas regular, tá? Então, o que vem de fora, o que não está conectado, ele não emite. É, Data da cobrança, se foi um dia que foi cobrado, né, você pode pôr o dia que foi feita a cobrança, que você capturou, que recebeu os pagamentos. Imposto, se tiver algum custo, vem aqui, mas isso aqui você vai ver mais naturalmente no que é integrado, tá? E aí nós temos o replicar. Esse cara é para poupar trabalho. Então, se, por exemplo, todo mês você tem isso aqui. Você pode colocar essa replicação para repetir essa conta várias vezes e todo mês você só edita e dá baixa. Então, por exemplo, eu vou replicar.
por 24 meses, 2 anos, a cada um mês. Então, durante 2 anos, todo mês vai ter uma conta igual dessa no meu sistema. E é só eu encontrar, dar baixa, ajeitar, deixar ela redondinha, tá? E aí sim, já vendo aqui, vi sua resposta, Priscila, pode replicar e depois editar o valor sim. Aí todo mês você vai poder editar o que você quiser, tá? Então, salvei, criei com essa replicação, tá? E aí eu posso, por exemplo, para a gente ver, ó, vou pegar o pagador aqui, convênio advocacia, vou jogar aqui, vou tirar até o filtro, só vou puxar o que está como pagador deles, que aí a gente vai ver todas as contas, tá? Deixa eu só limpar aqui. Então, ó, acho que esse aqui é o novo, esse aqui é o novo, tá? E aí os outros eu jogando para frente eu vejo todas as parcelas futuras. Todo mês que eu entrar eu vou ver aqui e aí eu consigo só fazer a edição mês a mês, arrumar o que é particular e salvar, tá? Essa lógica toda que nós vimos, ela é muito frequente no contas a pagar, que nós vamos ver agora, tá? Porque aí contas que são frequentes você replica e não precisa ficar todo mês criando de novo. Você só vai ter que criar o que for muito pontual, tá? Vamos entender agora então o contas a pagar. Tá aqui, ó, contas a pagar. Essa tela tem menos filtros porque a saída de dinheiro não necessariamente vai ter conexões e contextos que as outras têm, como conexão com aluno, etc. E aí eu tenho também os filtros de botão aqui em cima, que são basicamente a mesma coisa, tá? O que eu costumo dizer é que o que muda é a direção do dinheiro. Lá ele está entrando, aqui ele está saindo, né? Então lá é natureza, aqui é destinação. Lá é favorecido, lá não é favorecido, esqueci, é um outro termo, aqui é favorecido. Então, muitos dos termos só muda por conta da direção, né? Datas também, mas temos menos, então de lançamento, que dia que a conta foi criada, de vencimento, de pagamento e competência. Favorecido, mesmo esquema, só que aí o favorecido a gente tem um porém. Se o seu favorecido é um fornecedor, não é cliente, não é colaborador, precisa ser cadastrado aqui ó, em administrativo fornecedores, tá? O cadastro é bem simples, tá? Clique em novo, escreve o nome, salva, cadastrou fornecedor, não tem segredo. E aí, quando você vier aqui em contas a pagar, você vai encontrar esse fornecedor aqui na criação da conta. Por exemplo, ó, eu tenho o Evo cadastrado como fornecedor. Então tá aqui, ó, fornecedor e o Evo. Só assim para ele aparecer assim, tá? Com descrição, seria a descrição na conta, que você pode escolher na hora de criar a conta qual vai ser. Com valor, você põe um valor específico para filtrar, número de nota fiscal e forma de pagamento também com filtro, ok? Esses são os filtros. A visualização da tela é igual ao que nós vimos até agora. Então, eu vou pôr aqui só um períodozinho para a gente ver alguma coisa. Então, igual contas a receber, o layout da tela, tá? O que muda é que as contas são diferentes. Aqui todas você tem que criar em algum momento e tem que dar baixa, né? Lançar o pagamento e dar baixa. Então, você vê que eu tenho já algumas vencidas e tal. Então, são dinâmicas que ficaram para trás. É, vamos lá, vamos entender como criar. Então, os botões igual, nós já vimos todos lá no Contas a Receber, mesma lógica para todos, tá? Vou criar uma nova conta e aí eu vou usar um filtro categoria para a gente refinar na hora de visualizar. Então, vamos lá. Vou criar uma nova conta. Vou pagar. Deixa eu ver só o que eu tenho criado. Ah, tá. Eu tenho do sistema já. Então, eu vou criar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar Les Mills aqui, é um programa de ginástica, tá? Caso alguém não conheça, eu vou cadastrar aqui só para a gente ter um cara diferente na lista para achar fácil, tá? É, Beleza. Aí vamos lá, financeiro, contas a pagar, vou criar essa conta. Então, botão nova conta, destinação, vou escolher uma opção da lista, no meu caso eu vou usar pagamentos, beneficiário é um fornecedor, tá? A minha conta que vai pagar eu escolho aqui.
Centro de custo, se eu tiver algum centro de custo já criado para pensado nisso, eu vou escolher um, ou eu posso não colocar em nenhum, né, e deixar essa parte já em aberto, né? Ah, acho que não vou ter aqui, então eu vou deixar assim, mas depois eu mostro para vocês. Porque eu tô procurando algum que encaixe, né, com a conta, mas não tem, tá? Então eu vou deixar a minha aberta por enquanto. Forma de pagamento. Aqui eu vou escolher como eu pago, tá? Então vai, por exemplo, boleto. Posso pôr o código de barras aqui, tá? Não é obrigatório, mas eu posso colocar para facilitar. Tô só cadastrando. No dia que eu for pagar, eu copio o código e lanço no Internet Banking pelo computador, por exemplo. Em favorecido, eu tenho que procurar aquele fornecedor que eu cadastrei. Então, ó, vou procurar Les Mills. Fornecedor Les Mills tá aqui, ó. Cliquei, pronto, tá vinculado. Aí, descrição, vou colocar aqui, pacote de programas de ginástica, por exemplo. Data do vencimento, eu defino aqui, o valor a ser pago, eu vou colocar aqui, tá? Vai 780, por exemplo. Pagamento, se eu já paguei a primeira, já coloco a data para dar baixa. Se eu não paguei, deixo em branco para entrar em aberto, tá? E aí eu coloco o valor da baixa e ó, replicar de novo. Então, igual que nós vimos lá, só que aqui ele tem uma extensãozinha. Então, eu vou colocar aqui 24 meses para deixar 2 anos lançado a cada 24 vezes a cada um mês no dia 10. Então, eu defino um dia padrão de vencimento, tá? Competência está aqui, categorias estamos aqui de novo, tá? Então, eu vou pôr aqui contas fixas, por exemplo. Aí, eu vou criar uma categoria nova. Eu tenho infra aqui, deixa eu ver. Eu vou colocar uma nova categoria. Vou novo programas e assinaturas, por exemplo, e salvo. Então, criei esse novo programas e assinaturas, que foi para o final da lista. Vou por aqui, ó. Programas e assinaturas está aqui no final. Então, eu vinculei as duas categorias. Na hora que eu for filtrar, eu vou poder usar essa categoria, por exemplo, para ver tudo que é desse cara aqui. Número de nota fiscal e data da emissão da nota, se já tiver emitida, se não tiver ainda, tudo bem, dá para editar depois, mesmo depois da baixa, aí eu venho e insiro. E campo observações. O campo observações, eu sempre recomendo, por exemplo, tem gente que gosta de guardar é, o boleto de cobrança, o comprovante de pagamento e outras coisas no Google Drive para acessar mais rápido. Eu sempre recomendo colocar o link aqui. Então você coloca, aí você põe o boleto, comprovante de pagamento, a nota fiscal em PDF, toda a documentação sobre essa mensalidade desse mês, pega o link da pasta, coloca aqui. Pronto. Criou a conta, tá pago, beleza. Só nessa, a observação fica só nessa. E aí toda vez que todo mês que pagar, você repete, e põe o link. Preciso resgatar um dia o comprovante daquele mês. Você entra no link, ele já tá lá. Você pega rapidinho, tá? Então, esse é um exemplo do que dá para ser feito. Vou clicar em salvar, criei a conta e as replicações dela também, tá? Vamos pesquisar. Vocês viram que eu tenho bastante conta, né? Então, se eu for abrir um período longo aqui, vai ficar uma loucura. Eu vou fazer o quê? Eu vou usar a categoria, só que agora eu tenho que atualizar a tela, tá? Como eu criei uma categoria, ela não tá aqui ainda. Vou atualizar. E aí agora sim vai aparecer. Ó, vamos lá. Programas e assinaturas, tá? Então agora apareceu. E aí, se eu pôr só o vencimento, por exemplo, daqui até o mês que vem, vai vir só do mês que vem, né? Então tá aqui em aberto, o valor base tá aqui, aí, esse mês chegou com outro valor, por exemplo, água, luz, internet, algumas dessas contas o valor pode variar mensalmente. Vem na lupa, muda o valor, aí quando pagar, põe aqui pagamento, valor baixo e salva. Pronto, dado baixo do pagamento, tá? É bem simples o processo. É, Então, todo mês é só isso. Lupa, alterar valor, por data de pagamento quando pagar e valor baixo e salvar. E a conta está recebida, está paga, né? O que que vai acontecer se, por exemplo, mudou, eu troquei de fornecedor, o valor base mudou, se é uma conta fixa, por exemplo, ou se é variável, mas eu quero deixar próximo, enfim. Eu preciso mudar daqui para frente. Eu tenho que cancelar daqui para frente e refazer o processo.
Então, sei lá, passou um ano, eu quero trocar as contas. Eu vou selecionar a conta do mês em questão, que a partir desse mês não tem mais. Clico no botão cancelar contas. Aí, antes de eu fazer, deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó. Vou jogar lá para frente, 2030, para a gente ver todas as outras que estão aqui, ó. Cada uma com vencimento para frente, tá? Então, só para vocês entenderem que ele vai jogar. Então, beleza. Vamos dizer que a partir desse mês aqui, vai trocar o fornecedor ou o valor do plano, do meu plano com a Les Mills mudou e eu preciso atualizar. Eu vou escolher aquela conta em específico que eu quero cancelar. A partir do mês que eu não quero, que eu vou precisar fazer a troca, no caso, a alteração, clique em cancelar contas. Aqui, ó, se atenta sempre à mensagem. Deseja cancelar a conta selecionada? Sim. Deseja também as futuras relacionadas? Sim, eu vou apagar daqui para frente. Se fosse só desse mês, seria não, tá? E aí, quando eu dou sim, todas vão sumir. Agora eu vou lá e crio a nova conta a partir desse mês com um novo fornecedor, um novo valor, e aí vai ficar lá para eu ir baixando, tá? Então, essa seria a forma de fazer essa alteração em massa. David, dá para fazer em lote sim, tá? Basicamente, seleciona todas. Você pode segurar o Ctrl ou Shift na hora de selecionar as contas. Então, ó, se eu seguro o Ctrl, eu clico aleatoriamente. Se eu seguro o Shift, são todas. E aí eu venho no baixar conta. Aí tem que ser no baixar conta simples, tá? Qual é o porém? Todas têm que estar com o mesmo tipo de pagamento e usando a sua mesma conta bancária, tá? E todas pagas no mesmo dia também. Se variar, aí não tem como. Você vai ter que ir uma por uma ou selecionando em grupos que sejam iguais. Ok? Maravilha. Então entendemos o essencial, contas a pagar e receber. Agora, eu vou mostrar para vocês um acréscimo, um avanço aí na ferramenta que é uma configuração e uma linha de uso que vai alimentar outras duas telas importantes que já faz a sua gestão financeira avançar e para um nível mais avançado, que é o quê? Centro de receitas e despesas. Então, aqui no menu financeiro, tela centro de receita e despesas, aqui eu crio, edito, excluo e conecto os centros em outros lugares, tá? É... Priscila, não entendi essa questão do saldo. Você está falando o quê? De conciliação bancária? Que o único lugar do Evo que fala de conciliação bancária é lá. Nós não vamos falar de conciliação bancária, tá? Eu comentei no começo que não dá para a gente entrar porque não tem como simular. Só dá para fazer na questão real. Mas já te adianto que o seu raciocínio está correto. Você entrou agora, vai ter divergência de saldo. Você vai lançar uma conta a pagar ou a receber anterior ao período que você está conciliando. Então, digamos que você começou a conciliar de 1º de setembro para frente. De 30 de agosto para trás, você vai criar a conta para ajuste de saldo. Então, eu vou dar um exemplo. É, No Evo, eu estou com muito mais dinheiro do que eu tenho na conta. Então, em teoria, falta pagamentos. Vou lançar uma conta a pagar no dia 28 de agosto, por exemplo, usando a conta bancária, né? Então, a conta que está conciliando, e você vai pôr exatamente o valor da diferença. Então, conciliei, sobrou 28.500. Esses 28.500 é que eu tenho que ajustar. Então, vou criar uma conta a pagar de 28.500 num período anterior ao da conciliação, na conta bancária Itaú, vamos dizer assim, digamos que a sua seja Itaú, e na descrição você coloca lá, ajuste de caixa para conciliação, para você saber, quando você bater o olho, você entender que aquilo foi proposital. Quando você fizer isso, você vai olhar na tela de conciliação, os saldos vão estar iguais. E aí, a partir daí, não tem mais para que fazer isso. A partir daí é a conciliação que vai ajustar saldo. Tá errado, tá faltando coisa no erro. Ou tá sobrando, né? Depende do caso. Então, na primeira você faz esse movimento, depois nunca mais precisa fazer. Show. Vamos lá, falando de centro de receitas e despesas, tá? É... Você primeiro vai escolher se quer mexer nas despesas ou receitas, clica no maisinho, vai abrir a lista. Esses centros todos você pode usar eles só para relatório ou conectar até o DRE, tá? Vamos entender.
Se você quer criar um novo na lista, você vem na linha do centro de receitas aqui em cima e clica no mais. E aí eu vou ter aqui embaixo uma nova linha para eu escrever. Então, por exemplo, vou criar um que chama. eh, Vamos colocar um centro que a gente chama de eh, infraestrutura, tá? Beleza. Criei esse aqui, tá? Criei esse centro de receita. Aí, eu quero que ele seja um centro pai, porque debaixo dele eu vou colocar sistema, vou colocar assinaturas, então eu vou pôr Evo, vou pôr Les Mills, vou pôr todos esses caras. Então, e eu quero um centro para cada um. E aí, só para vocês entenderem, tá? O nível de detalhamento aqui é o que vocês decidirem ter. Então, eu vi até o Davi perguntou se dá para criar um centro para um evento. Você pode criar sem problema. Vai vender serviço, contrato para esse evento? Você pode criar um só para ele. A questão é que quando não tiver mais o evento, nunca mais vai ter uso esse centro. Isso não é um problema, né? Vai depender do que você quer fazer. Você pode criar um centro eventos e colocar ele em todos os eventos que você criar, entendeu? É, E perfeito, Davi. Um para receita, outro para despesa, para você controlar os custos e vendas desse evento é uma ideia fantástica. Inclusive, tem gente que quer, por exemplo, eu vendo vários planos de várias modalidades diferentes, e aí eu tenho lá os juros, etc. E no financeiro eu tenho todas as entradas juntas. Eu quero saber, quero segmentar meu recebimento por cada produto, cada serviço que eu presto. Então eu crio um centro de receita para cada serviço. Vou dar um exemplo. Eu tenho Pilates, eu tenho ginástica coletiva, eu tenho cross-training, eu tenho natação. Eu posso criar centro de receita para cada um, então eu posso criar o pai natação. Aí dentro eu tenho natação 2 vezes por semana, natação 3 vezes por semana, natação 4 vezes por semana. Posso variar por vigência, enfim. Eu posso fazer um literalmente para cada plano, ou um para cada variável de entrega, ou só um para cada produto, enfim. E aí eu conecto tudo isso que eu vou explicar. E quando eu puxar o relatório, eu vou ter então os recebimentos segmentados por produto. E aí você consegue ver quais te dão mais dinheiro, quais dão menos na liquidez mensal. Então isso tudo pode ser feito com o uso desse cara aqui, tá? Então vamos lá, eu criei aqui uma infraestrutura. Aí eu vou transformar ele em centro pai. Dentro dele eu vou pôr um centro chamado Evo e um centro chamado Les Mills. Então eu vou aqui no final da linha, vou clicar nesse mais aqui na ponta, ó, adicionar centro. Agora, ó, tá vendo que tem um menos aqui? Ele se tornou um centro pai. Ele é um agrupador de outros centros. E aí dentro dele eu vou criar um centro chamado Evo e vou de novo no cabeçalho clicar em mais para ter uma linha nova e vou chamar outro de Les Mills. Então, eu acabei de criar um centro pai, agrupador, e os dois de baixo, que são centros filhos, tá? Então, basicamente, a criação de centros é assim, mesma coisa lá no centro de despesas, tá? A mesma lógica vai ser usada. Clique em salvar, guarda o que você fez e tá feito. Hum, Aí nós temos aqui, ó, outros que eu já criei. Então, eu abro matrícula, adesão, eu tenho aqui o custo, personal. Então, eu tenho do personal anual, mensal e semestral, que aí seria uma lógica de planos, por exemplo. Daria para fazer nessa ideia. Plano pulos, plano cross, plano ginástica. Isso aqui seria a segmentação que eu expliquei, tá? Posso fazer o mesmo para despesas, para segmentar saídas, tá? E aí eu tenho um outro porém, tá? Uma das telas que eu consigo usar e conectar com centros, usando centros, é o DRE. No menu gerencial, nós temos a tela chamada DRE. O que que é o DRE? Ele é uma ferramenta de contabilidade feita para segmentar entradas e saídas por eh, partições de custo e receita da empresa, mas não é personalizado, são partições padrão, tá? Nós vamos ver daqui a pouquinho, vocês vão entender pelos termos, tá? Aí, como é que eu faço para configurar para que isso funcione? Todos os centros de receita e todos os centros de despesa, sem falhar, não pode deixar nenhum de fora. Você vai ir na linha, vai clicar no lápis para editar a linha. No final dela, vai clicar no botão DRE. E aí, aqui, ó, você vai ter todas as partes do DRE, você tem que conectar em algum lugar. Por exemplo, aqui eu estou colocando centros de infraestrutura. Eu estou colocando no de receita, mas o certo era pôr no de despesa, tá, gente? Eu errei aqui, eu acabei de perceber que eu coloquei no lugar errado. Então, eu vou até fazer com outro, que depois eu tiro esse daqui, eu coloco no lugar certo. Vamos fazer no plano Pilates, vai. Vou clicar no lápis, aí eu vou aqui em DRE.
Então, o plano Pilates é recebimento do plano de Pilates mesmo. Então, eu tenho ó, receita operacional bruta, eu tenho venda de produtos, venda de mercadorias, prestação de serviços e venda de contratos. Então, eu vou pôr em venda de contratos e confirmar. Então, tá conectado. Se eu olhar aqui no final, ó, o botãozinho ficou azul, tá? E eu faço isso com todos. Musculação já tava, ginástica não, então eu venho aqui e faço a mesma coisa, tá? E aí você tem que ir basicamente interpretando cada seção e cada termo, ó. Aí eu tenho a seção de deduções de receita bruta, e aí tem as opções dentro dela, e custos de vendas, esses todos são custos de vendas. Despesas operacionais, esses todos são despesas, despesas financeiras. Vai colocando em tudo, tá? Beleza. Conectei tudo, tanto em centro de receita quanto em centro de despesa. Então agora minha lista toda de centro de receita e despesa está conectada ao DRE nos lugares que, que ele deve estar. Qual é o próximo passo? Em relação ao centro de receitas, a gente tem que conectar aos contratos, produtos e serviços na configuração base. Lembra que quando você faz a venda, você não mexe em nada financeiro, você só lança a forma de pagamento. Então, a conexão do centro de receita é pré-definido na configuração do contrato. Então, eu vou vir aqui ó, em administrativo contratos. E aí, em cada plano, eu vou descer aqui embaixo, ó, na parte do financeiro, e eu vou definir um centro de receita, tá? Então, por exemplo, vamos colocar aqui esse no plano musculação e sala. E aí eu tenho que ir fazendo isso em todos, tá? Vou pro próximo, faço a mesma coisa lá embaixo, vou mudando. Cada plano eu faço esse processo, tá? De vir aqui, escolho aqui em qual plano ele tá, em qual centro ele tá e tudo mais, beleza. Fiz isso nos contratos, vou em administrativo serviços, faço a mesma coisa. Vocês vão reparar que a tela muda, mas o local e o layout da informação é a mesma. Vem aqui, arruma, depois, isso em cada item da lista, tá? Troca de item, faz salva, troca de item, faz salva. Depois em administrativo produtos, se você for vender produto também, temos aqui o centro de receita também, ok? Então isso tem que ser feito em todos os casos. Fez em todos, e eu tô sendo chato em repetir todos, tá, gente? Porque literalmente esqueceu um, não vai bater. Vai ficar tudo errado. E aí vocês vão achar que o sistema tá bugado, tem problema, e a gente vai investigar, vai começar a caçar, abrir chamado para ver, e muitos, assim, quase todos os casos, quando a gente se depara com isso no dia a dia, o nosso dev acha alguns casos de contrato, produto ou serviço que não estão com o centro vinculado. E esse é o problema, quando vincula, resolve. Então, garantam que vocês passaram por todos e vinculou para ficar tranquilo, tá? Para vocês terem mais certeza, assim, e confiança de que não, é isso aí, tá configurado, tá certo. Sobre os centros de despesas, é na criação de contas a pagar. Então, nós vimos aqui, quando a gente cria contas a pagar, que tem o campo de centro de custo. Aqui chama centro de custo, né? Nessa tela. Mas é basicamente vir aqui e usar em todas as contas, conectar em todas as contas, deixar isso bem amarradinho. E também o centro de receita ali, por exemplo, o El Hub ou qualquer outro lançamento que você fizer manual, também conectar, tá? Então, essa é a operação. É assim que a gente faz aparecer, que a gente conecta tudo, faz os valores se comunicarem. Agora vamos entender como visualizar essa informação. Tem duas telas que tudo isso vai alimentar que são importantes. A primeira chama movimentação financeira. Então tá aqui, ó, no menu gerencial. Uma dica, tá? Tem bastante tela, você está procurando, tá difícil de achar, vem aqui em pesquisar menu, começa a escrever o nome da tela, ó. Resume só para ela e você abre direto, tá? Então, nessa tela, você vai filtrar por ano, status, aí você vai puxar se a competência é data de competência, na verdade o tipo, né? Se é data de competência ou caixa, data de pagamento. Então, competência, meio de cobrança, basicamente. Pagamento, entrada na sua conta. Dinheiro caiu na conta, tá? E aí você coloca os meses de intervalo que você quer visualizar. Por exemplo, vai de janeiro a setembro. Vamos dizer que eu quero ver o mês, o ano até agora. Então tá aqui, ó. A lista de centro de receita, exatamente como nós vimos. A lista de centro de despesas.
e aí os valores que estão conectados, tá? Eu não conectei na maioria dos meus casos, que eu estava só testando, então eu tenho centro de receitas, eu tenho matrícula, mensalidade, eu tenho aqui, ó, plano cross, plano ginástica, venda de produtos no internado, eu tenho na dança do ventre e Júlia, e aí despesas também, eu tenho alguns casos só, tá? Água, produção, coisas assim, tá? Então, aqui eu tenho, vocês vão ter a lista de entradas e saídas por cada centro de receita e cada centro de despesa, mês a mês aqui em cima para vocês visualizarem. Tem o relatório de relação de entradas e saídas aqui, ó, e você consegue baixar em Excel por aqui, tá? Então você consegue fazer esse controle fazer essa visualização por aqui. A Priscila mandou aqui. Se eu deixar saídas recorrentes nessa movimentação, eu posso ter uma ideia de previsão de saída no próximo mês, correto? Não. Ele considera só contas baixadas aqui, só coisa com recebimento ou com data de pagamento, tá? Ele não faz previsão até para não poluir o relatório, para não correr o risco de ele te dar um número irreal. E aí, quando você vai lá na operação, você vê que, pô, não bate, tá? Tem coisa aqui que não tá com baixa e lá tá considerando, entendeu? Então, para garantir, não. Mas tem uma outra tela que é a fluxo de caixa que vai trazer isso para você, tá? Deixa eu até mostrar aqui, depois eu vou para outra tela, tá? Vou escrever aqui, ó, fluxo. Na tela fluxo de caixa, na aba previsão, você pode puxar o período. Aí é importante o seguinte: para o valor bater, para os saldos baterem, você precisa fazer conciliação bancária, tá? Se você não fizer, toda vez o primeiro dia vai estar com saldo inicial zero. E aqui, ó, essa mensagem já diz que saldo inicial é considerado o valor da última conciliação antes do período filtrado, tá? E aí aqui na verdade, é a terceira aba, tá? A previsão de fluxo de caixa faz previsão mesmo. Então, essa aqui, ó, dia a dia, total de entradas e saídas. E aqui ele considera conta em aberto, conta baixada. Só de estar criada, ele vai entrar nesse cálculo, tá? Porque isso é previsão. Fluxo de caixa e fluxo de caixa detalhes já não, ele volta a olhar só para o que é lançado como pago ou recebido. Ok? Beleza, Pri? Disponha. Agora, a outra tela, que toda aquela parte do centro de curso que eu expliquei vai trazer para vocês ali informação e tudo mais, é a tela DRE que fica no menu gerencial. Então aqui, ó, mesma lógica de filtro que a gente viu na movimentação financeira, tá? O tipo só tem mais um, eu tenho vencimento, pagamento e competência. A de vencimento é previsto para entrar. Seria a lógica acho que é do lucro presumido, se eu não me engano. Que você, se tem conta que não tem baixa, ele vai incluir aqui, tá? Conta a receber sem baixa, conta a pagar sem baixa, ele inclui aqui. Já a caixa, data de pagamento é só o que tem baixa como pago e recebido, e competência, data de competência é por cobrança, vendido, digamos assim. E aí eu tenho então o período, né? A mesma lógica que a gente viu lá na movimentação, cada coluna um período, posso exportar e compartilhar por aqui no e-mail do meu contador. Esse aqui, quando eu exporto, ele exporta em PDF, tá? Acho que é uma das únicas telas do Evo que não é Excel, que é PDF. E aí, como é que funciona? Lembra das segmentações que a gente viu na hora de conectar os centros? Tá aqui, ó. Receita operacional bruta. O cabeçalho é o total e aí cada seção conectada tá embaixo. Dedução de receita bruta. Então eu tenho cabeçalho total aqui embaixo, as conexões em cada área, né? Então nesse aqui a estrutura é meio congelada, né? Que é o padrão de DRE. E lá na movimentação financeira você tem a lista de DRE em si que te deixa ver de forma mais personalizada. Então lá, por exemplo, eu posso ver quanto eu recebo efetivamente por cada linha de serviço que eu presto, né? Que é aquela ideia que eu tinha dado. Beleza, gente? Alguma pergunta, alguma dúvida? Observações? Perfeito. Aqui, só para a gente ter uma noção, tá? A tela conciliação Stone, se vocês usam Stone e têm ela integrada,
ele vai trazer só os stone codes, as ocorrências e vai dizer se o status está conciliado ou não conciliado. O que não tiver conciliado, ou que tiver como não encontrado, aí são ocorrências para você investigar no Evo, tentar caçar elas para entender por que não. Geralmente significa que aquele stone ID não está no Evo. Não tem conta a receber com aquele Stone ID. Pode ser erro de digitação, pode ser um lançamento que não foi feito no sistema, uma venda feita por fora, coisas assim. Já a conciliação bancária, a gente comentou por cima, né, que a Pri perguntou, como é que ele funciona? Eu clico no banco, eu subo o arquivo FX, e aí o arquivo FX é o extrato da conta, tá? É uma extensão que os bancos geram, que você exporta do seu internet banking em extrato da conta. E aí você vai ter do lado esquerdo todas as ocorrências do banco, do lado direito todas do Evo. E aí você vai pesquisar também, tem a caixinha de pesquisa, e aí você vai basicamente fazer o Evo bater com a conta e conectar as ocorrências do seu extrato bancário, tá? Fez isso com tudo, você basicamente está confirmando que está tudo certo no Evo, que todas as ocorrências estão corretas, e você está confirmando para o seu futuro, quando você olhar para o passado, saber que está tudo certo. Lá atrás, essa informação que eu tenho aqui é a real, que realmente aconteceu naquela época, ok? E por hoje é isso, galera. O que eu tinha para trazer para vocês hoje é basicamente essas frentes, tá? É, Caso vocês tenham pego bem, o conteúdo de operação financeira que vocês vão fazer é a primeira parte do nosso bate-papo com os agentes de vocês. Então, se vocês ainda não tiveram a reunião de gestão financeira com o time de vocês, vocês podem aproveitar para tirar dúvida no horário, tá? E aí vocês podem basicamente acompanhar por lá, tá bom? Eu vou. é, a gravação vai demorar um pouquinho para ficar pronta, tá? Só para avisar vocês, ela demora um pouco. Então talvez eu só consiga mandar amanhã, tá? E eu tô mandando pelo WhatsApp para todo mundo que eu mandei. Então, para que vocês saibam, tá? A mensagem que vocês recebem vem de mim, mas ela vem de uma automação. Então, por conta do volume de contatos que eu estou disparando, acaba que vocês vão receber uma mensagem padrão, ok? E aí o link vai estar lá, direto no YouTube, tá? Vocês vão poder assistir e recapitular. Sempre não vamos tirar esse vídeo do ar. E caso vocês, não peguei direito, quero fazer de novo, sábado, das 10 a meio-dia, vamos fazer de novo esse encontro desse tema, tá? Tiver mais alguém aí que vocês acham que precisa participar e não pôde hoje, recomenda para essa galera. Eu vou mandar lembrete de novo a partir de amanhã, tá? Sobre sábado. E na semana que vem, deixa eu até ver aqui na minha agenda para não falar bobagem. Na semana que vem temos outro nesse sistema de webinar, que será, deixa eu ver aqui. Acho que é CRM. É isso aí, CRM. Então, automatizações. Eu vou tentar falar para vocês sobre toda a parte de CRM, configuração, utilização, disparo em massa, disparo individual, e também falar sobre uso de ferramentas de venda online do Evo. Página de vendas, link de pagamento, área do aluno, eh, vendas no app do colaborador, se der tempo, eu falo também. E eu pretendo falar um pouquinho do site, para que vocês vejam ali como configurar a web page do Evo, né? Para quem tem Evo Black, tá? Basicamente, como você pode usar o site do Evo, colocar as páginas de vendas e tal, e usar ele nas suas programações, nas suas divulgações, tá? E é isso, gente. Obrigado pela participação, obrigado pela atenção, todo mundo. Tenham aí uma excelente semana e a gente se encontra na próxima, tá bom? Valeu, gente.